O sábado era de primavera, mas Passos Coelho sentia-se tudo menos primaveril. No espaço de um ano, era o terceiro chumbo do Tribunal Constitucional. E que chumbo! Numa iniciativa pouco habitual, Cavaco Silva decidiu enviar o Orçamento do Estado de 2013 para a fiscalização sucessiva dos juízes do Palácio Raton. 4 normas chumbadas retiraram ao Governo 1.300 milhões de euros do orçamento. Ouço a decisão e digo, olha, boss, agora vou ter que começar aqui a pensar. Pensei que estava a viver num país onde uma determinada interpretação constitucional tornava difícil ou inviável a redução de despesa e tornava inevitável os aumentos de impostos. E, portanto, eu não quero viver num país onde a única coisa que é constitucional é aumentar impostos. Pegar no telefone e falar com a Troika, neste caso, e dizer, bom, reparem, isto passou-se, nós estamos a resolver, vamos encontrar soluções. Soluções era coisa que Vítor Gaspar não tinha naquele dia. A estratégia desenhada para 2013 estava claramente em causa. E pior que isso, o segundo resgate era agora uma forte possibilidade. Se não conseguíssemos encontrar uma alternativa satisfatória, aumentaria a probabilidade de um segundo resgate. Eu acho que o Governo teve sempre a preocupação de manter o caminho. Houve muitas dificuldades. Houve muitos momentos em que parecia estar em causa a possibilidade de cumprirmos aquela que era a nossa missão essencial, terminar o resgate. Cumprir o programa da Troika e recuperar a nossa autonomia. Esse foi um momento muito difícil, como é evidente. À dificuldade do momento juntava-se uma desconfiança crescente no Ministro das Finanças. E Vítor Gaspar tinha consciência disso. Pensou na demissão, mas acabou por ficar. A 7ª avaliação era já a mais longa de todas as avaliações feitas ao país. A Troika tinha partido de Lisboa há menos de um mês, mas nada estava fechado. Para trás, os homens do FMI, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu deixaram um quadro negro para a economia portuguesa. O chumbo do Constitucional tornou tudo ainda mais difícil, sobretudo para uma coligação que estava cada vez mais frágil. O primeiro choque frontal do governo com os juízes do Palácio Raton foi em julho de 2012. O Constitucional obrigou a devolver os subsídios de férias e Natal aos funcionários públicos e pensionistas do Estado. Era preciso um plano B e a solução surgiu a quase 40 mil pés de altitude. Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque regressavam de Pequim e foi dentro do avião que nasceu a TSU. Andávamos a pensar em termos de quais poderiam ser as alternativas razoáveis e é no âmbito dessa conversa que surge a ideia da TSU. E quem é que é o pai da TSU? Ou a mãe? A ideia surgiu-nos aos dois. Foi o Vítor Gaspar que a verbalizou, mas ela surgiu naturalmente de uma conversa entre nós, sim. Paulo Portas, à época Ministro dos Negócios Estrangeiros, estava como quase sempre fora do país quando foi informado dos planos das finanças. Foi de Moçambique que escreveu ao Primeiro-Ministro a dizer que a TSU era um erro político de consequências económicas e sociais imprevisíveis. Eu, quando a medida foi discutida inicialmente, apresentei reservas. Tive o pressentimento de que a sociedade portuguesa sentiria como uma ferida, como uma injustiça, até em termos éticos, essa transferência, porque se trata da contribuição para a reforma dos futuros pensionistas, e fiz um conjunto de prevenções. Passos e Gaspar decidiram ignorar por completo as reservas de Portas, mas decidiram também ignorar as do Banco de Portugal, que num parecer entregue ao Governo mostrou-se muito cético em relação à medida.
Desta vez, Paulo Portas estava a mais de 7.000 quilómetros de Lisboa quando o telefone tocou em Brasília. Era Pedro Passos Coelho a comunicar-lhe que ia mesmo avançar com a TSU. Portas insiste que é um erro e pede-lhe que espere até regressar a Lisboa. O selecionador encara como decisivo. Decisivo e com um ambiente é este. Portugal vai jogar em casa com milhares de portugueses. Estes não vão sofrer essas medidas de austeridade. Vivem aqui no Luxemburgo. Ainda por cima, era dia de jogo da seleção e não seria boa ideia fazer o anúncio naquele momento. Quando desligou o telefone, Paulo Portas ficou convencido que Pedro Passos Coelho ia esperar por ele. Passos desligou o telefone e convocou a comunicação social. O Governo decidiu aumentar a contribuição para a Segurança Social, exigida aos trabalhadores do setor privado, para 18%, o que nos permitirá, em contrapartida, descer a contribuição exigida às empresas também para 18%. Sentiu que as suas reservas foram ignoradas? Não, repare uma coisa, uma coligação é um exercício que não é simples, nem é fácil, e é uma obrigação de compromisso permanente. Eu, como sabe e como é público, estabeleci um conjunto de reservas. Os factos foram aqueles que foram. Naturalmente, algo na comunicação existiu, porque as pessoas não perceberam a medida, ou não quiseram perceber, ou acharam que não. Eu aí não sou sociólogo, portanto não lhe consigo dizer exatamente o que é que falhou. Se me pergunta se antecipámos o impacto com a dimensão que teve, eu pessoalmente não. Mas, naturalmente, que do ponto de vista económico, achámos na altura que era uma ideia interessante, que devia ser posta, uma boa ideia, que devia ser posta em cima da mesa. O país pensou de forma diferente e respondeu uma semana depois, naquela que foi considerada uma das maiores e mais espontâneas manifestações de sempre em Portugal. Aquelas manifestações de setembro, elas não foram orgânicas, não foram organizadas, não foram o reflexo de um partido ou de uma confederação. Eu acho que foi a classe média portuguesa que veio à rua. Aquilo que a população de um país não está preparada para aceitar não pode ser uma boa ideia, mesmo que a alguns pareça. Porque eu diria que a reação que houve no país mostrou que o país achava que não era uma boa ideia e isso é que acaba por ser relevante. Portas também precisou de uma semana para digerir. Não se demitiu, mas pela primeira vez, em mais de um ano de governo, as feridas da coligação ficaram expostas para todo o país as ver. Se me perguntam se eu tive uma opinião diferente, tive uma opinião diferente. Se me perguntam se eu alertei, alertei. Se me perguntam se eu defendi que havia outros caminhos, defendi. Se me perguntam se eu bloqueei a decisão, não bloqueei pela simples razão de que fiquei inteiramente convencido que isso conduziria a uma crise nas negociações com a missão externa, a que se seguiria uma crise de governo. Creio que a atitude que o CDS tomou num Conselho Nacional no Porto relativamente a essa matéria também teve a sua influência na capacidade de retificação do governo. Passos Coelho não gostou e a demissão ter-lhe-á passado pela cabeça. Acabou por recuar no pensamento e na TSU. Admito que a gestão pudesse ter sido feita de outra maneira. E, nesse sentido, falha, erro, é um bocadinho uma questão de semântica. Aliás, houve com certeza falhas. Ao longo de 3 anos, com um programa tão exigente, certamente que houve muitas falhas. E também só não falha quem não faz e quem não tenta. Portanto, as falhas não devem ser excessivamente valorizadas. Não acho que tenha causado nenhum dano irrecuperável. Não foi irrecuperável, mas deixou uma ferida aberta na coligação. Nem por isso Passos Coelho mudou uma vírgula na relação com Paulo Portas. O Orçamento do Estado para 2013 só veio agravar ainda mais as divergências dentro do governo. Vítor Gaspar anuncia o enorme aumento de impostos ao país e o CDS, que gostava do título de Partido do Contribuinte, foi obrigado a engolir mais um sapo.
como é evidente, para quem como eu acha que a carga fiscal no nosso país é elevada e que cargas fiscais elevadas diminuem o potencial económico de uma sociedade, obviamente foi um momento muitíssimo difícil. O pior ainda estava para vir. Passos Coelho convocou o Conselho de Ministros extraordinário para a tarde de sábado, mas antes, ainda em casa, fez um telefonema de desespero para uma alta figura do PSD. Vítor Gaspar queria demitir-se e ele, Passos Coelho, estava a pensar fazer o mesmo. Não havia nada a fazer. A decisão do Tribunal Constitucional atirava o país para um segundo resgate. Do lado de lá do telefone, Passos Coelho é aconselhado a ter calma e, sobretudo, a não permitir que seja um tribunal a demiti-lo. Cavaco Silva foi imediatamente avisado do que se estava a passar e não pensou duas vezes. Convocou de urgência Passos Coelho e Vítor Gaspar. Ao final da tarde, tinham que estar em Belém. Nesse dia, o Presidente da República evitou uma crise política de dimensões incalculáveis para o país. A Troika regressou a Lisboa para exigir novas medidas que compensassem o chumbo do Tribunal Constitucional e Vítor Gaspar decide dar-lhes a TSU dos pensionistas. Portas volta a ser contra, mas a opinião dele parecia cada vez menos relevante. A minha interpretação da lealdade institucional é que nós fizemos parte do mesmo governo, tivemos que gerir o mesmo encargo, repito, um resgate duríssimo, que nós pura e simplesmente recebemos, tivemos as nossas diferenças. Obviamente, olhamos de uma maneira diferente para certo tipo de questões políticas e de questões sociais, mas fomos parte do mesmo governo. E eu não acharia leal estar agora a fazer outro tipo de referências. Passos Coelho, que fazia questão de dar sempre a cara pelas más notícias, avançou sem medo. Precisamos de equacionar a aplicação de uma contribuição de sustentabilidade sobre as pensões atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações e pela Segurança Social, com a garantia de salvaguarda de pensões de valor mais baixo. No entanto, queremos minimizar, tanto quanto for possível, esta contribuição adicional. Ainda mal refeita da última crise, a coligação voltava a ficar em causa. Portas tinha na cabeça que esta medida seria o fim da linha e estava disposto a tudo para travar a TSU dos pensionistas. O Primeiro-Ministro sabe, e creio ter compreendido, que esta é a fronteira que não posso deixar passar. Porque não quero que em Portugal se verifique uma espécie de cisma grisalho. Numa coligação, deve procurar-se resolver o que são diferenças dentro de casa e chegar a um compromisso dentro de casa. Só em última análise é que pode haver, ou deve haver, e em certas circunstâncias deve, uma expressão pública dessas diferenças. Foi um dossiê que politicamente encontrou alguma resistência dentro do governo e, mais uma vez, dentro do governo temos sempre de encontrar consensos e também aí acabamos por encontrar um consenso relativamente a uma medida que acabou por não ser implementada. Cavaco Silva acompanhava a situação de perto e com muita preocupação. Falou inúmeras vezes com Paulo Portas e com Passos Coelho. Era preciso acabar rapidamente com mais esta crise e, sobretudo, era fundamental fechar a 7ª avaliação. Paulo Portas discutiu pessoalmente a TSU dos pensionistas com a Troika, sem intermediários, sem Vítor Gaspar. A conversa no Palácio das Necessidades durou horas. Não ameaçou com uma crise política? Não, disse-lhes só que eles não estavam a perceber bem a sociedade portuguesa, que a sociedade portuguesa era uma sociedade muito envelhecida, que o Estado de Previdência em Portugal tinha chegado muito tarde, que as pensões eram em média muito baixas e que não era aceitável que sobre o mesmo grupo social, que são os reformados, existisse a SES, existisse a convergência da CGA e ainda a TSU das pensões. E que se eles insistissem nisto, estavam a criar um cisma. O impasse mantinha-se e a Troika estava em Lisboa já há vários dias à espera que o governo chegasse a um consenso.
Vítor Gaspar foi obrigado a informar a Troika de que não havia acordo. E no sábado, dia 11 de maio, os homens do FMI, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu saíram do país sem a avaliação fechada. Aquilo que aconteceu no plano do governo, e eu não irei além disto, foi que, não havendo consenso quanto àquela medida, o governo português disse à Troika que não podia assinar aquele memorando daquela avaliação com aquele texto em que a TSU das pensões era obrigatória. E, na verdade, deixou de ser. A tensão dentro do governo era cada vez maior e Cavaco Silva foi novamente obrigado a intervir. O Presidente da República intercedeu diretamente junto de Portas e de Passos Coelho para que chegassem a uma solução de compromisso. O Presidente da República teve um papel importante nesta fase. Teve um papel importante. De mediador? Não me peça para dizer mais, mas acho que o Presidente da República teve um papel importante para que esse momento difícil fosse ultrapassado. Quando os ministros chegaram à presidência do Conselho de Ministros no domingo à tarde, a TSU dos pensionistas já tinha deixado de ser obrigatória, mas ficava, ainda assim, inscrita nas conclusões da 7ª avaliação como uma medida de recurso. Portas tinha claramente a sensação de ter ganho este braço de ferro e os homens de Passos Coelho sentiam-lhe esse gozo pessoal. Em pleno Conselho de Ministros, é libertada para a comunicação social a notícia de que Paulo Portas tinha recuado na TSU dos pensionistas. Portas ficou irritadíssimo. A notícia simplesmente não era verdadeira, porque a TSU das pensões tinha caído. E, portanto, o Governo tinha obtido nessa matéria uma vantagem relativamente à Troika e ao que a Troika queria. Não tinha caído, passou a ser uma opção. Deixou de ser obrigatória. Depois apareceram umas notícias completamente falsas que diziam o contrário. Ouça, não dou importância hoje a isso, embora na altura, obviamente, tenha ficado maçado. Se há vinganças que se servem frias, esta deixou Paulo Portas gelado. A 7ª avaliação só ficou definitivamente fechada na segunda-feira, dia 13 de maio, o dia em que Vítor Gaspar recebeu finalmente luz verde para a fechar. A TSU dos pensionistas ficou inscrita nas conclusões da 7ª avaliação como uma possibilidade, caso não fosse encontrada uma medida melhor. Foi a avaliação mais difícil de todas. Foi a mais longa e a mais difícil de todas até hoje. Mas correu o risco de ser chumbada? Bom, elas correram o risco, teoricamente, correm todas. Aquela terá corrido eventualmente um risco mais elevado, no sentido em que demorou mais tempo a fechar. Eu penso que uma inspiração, como já a minha mulher disse várias vezes, da Nossa Senhora de Fátima, do 13 de maio. Acha que um resgate de 78 mil milhões de euros que nós ficámos a dever aos nossos credores acontece com simplicidade? Ou é gerível sem problemas? Acha que uma coligação que é obrigada a governar um país sob protetorado o consegue fazer sem ter que ultrapassar dificuldades? Claro que houve momentos de crispação, claro que houve momentos de tensão, mas é normal, porque se trata de uma coligação, há mais do que uma opinião. Deste processo ninguém saiu ileso. Paulo Portas sentiu-se traído, Vítor Gaspar sentiu-se desautorizado e Pedro Passos Coelho sabia que nada voltaria a ser como de antes. Gaspar voltou a pedir admissão pela 3ª vez. Pedro Passos Coelho voltou a segurá-lo, mas não seria por muito tempo.